Oi, pessoal. Aqui quem fala é o Ademar Julião do Nascimento Neto. Eu sou acadêmico do curso de Física da Unifap e integrante do programa de educação tutorial PET Física, certo? Nessa videoaula a gente vai resolver duas questõezinhas, uma mais teórica e outra de cálculo, envolvendo leis de Newton. A primeira é bem fácil e a segunda já é mais uma parte matemática, só que são questões bem trabalhadas e são muito importantes para quem vai prestar um Enem, certo? Para quem vai fazer o vestibular. Então vamos lá para a resolução das questões. Então, a gente tem aqui uma questão do Enem 2017 e a gente vai começar lendo o enunciado, certo? Bom, então vamos lá. Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,30 segundos de duração e os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros como massa dos bonecos, dimensões dos cintos e velocidade imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico da aceleração por tempo. Esse gráfico aqui, pessoal. Aqui, nessa coordenada de direção x, ou eixo x, como vocês queiram falar, a gente tem o tempo em segundos. Nessa aqui, né, na vertical, na coordenada de direção y ou eixo y, a gente tem a aceleração, certo? E então, cada curva dessa aqui que vocês estão vendo, cada tracejado desse são os resultados obtidos para cada cinto, cada teste realizado com cada cinto. Aqui no canto superior direito a gente tem a legenda. Cinto 1 tem esse traçado, o 2 outro traçado, o 3 assim por diante. Vamos agora para a pergunta. Qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna ao motorista? Então a gente tem as alternativas. A é o cinto número 1, B o 2, C o 3, D o 4 ou E é o cinto número 5. Bom, vamos então para a resolução dessa questão. Né? Feito a análise do gráfico aqui, fizemos a análise já e lemos o enunciado, certo? Vamos agora para a resolução da questão. Bom, aqui na resolução, pessoal, eu já deixei essa imagem aqui porque a gente vai continuar utilizando a análise de gráfico, certo? Então, a imagem está aqui. Para a gente começar a resolver essa questão, a gente tem que traçar um objetivo, né? Então, vamos lá. O objetivo para resolver a questão vai ser o seguinte: descobrir qual dos modelos de cinto aplica uma força de menor intensidade no tórax dos passageiros. Por quê? Porque esse modelo de cinto, que aplica uma força de menor intensidade, vai ser o que vai causar menos dano ao passageiro, certo? Como é que a gente pode descobrir isso? A gente pode usar a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton, certo? Segunda lei de Newton, que é o quê? Força resultante é a massa vezes a aceleração. Mas a gente não tem que ter só essa expressão matemática em mente. A gente precisa também saber o enunciado. Enunciado que é o seguinte: a resultante das forças que agem sobre um corpo é diretamente proporcional ao produto da massa pela aceleração que o corpo adquire, certo? Guardem esse enunciado em mente para a resolução da questão. Agora, a gente precisa adaptar a segunda lei de Newton na nossa questão, na nossa situação, certo? Bom, aqui está. A gente tem uma força resultante, né? Qual é essa força resultante? É a força exercida no tórax dos passageiros, certo? Que é igual à massa. Massa de quem? A massa dos bonecos, que nesse caso estão simulando
a massa dos passageiros, certo? Vezes a aceleração que eles adquirem, correto? Bom, já que a gente já adaptou, né, a segunda lei de Newton para a nossa situação, essa expressão aqui, essa adaptação, a gente vai agora fazer algumas concessões, algumas observações em cima da nossa situação. Bom, primeira observação, os bonecos possuem a mesma massa. Como assim? Para todos os 5 testes que foram feitos, foram utilizados os mesmos bonecos, então a massa é constante, a massa não varia, correto? Tá bom. Beleza. Aí é o seguinte, feito essa concessão aqui, a gente vai fazer isso aqui, ó. Essa massa, a massa, ela é constante, certo? Se a massa aqui é constante, a única coisa que pode variar deste lado aqui da equação, do lado direito da igualdade, é a aceleração, certo? Se a gente quer um modelo de cinto que aplica uma força de menor intensidade no tórax dos passageiros, então a gente quer que FR, força resultante, seja a menor possível, certo? Isso aqui é uma seta para baixo, não se assuste. Seja a menor possível. Se FR, a força resultante, é diretamente proporcional ao produto da massa pela aceleração e a massa é constante, isso quer dizer que a gente tem que escolher a menor aceleração possível, certo? Isso aqui também é uma seta para baixo, não se espanta. Correto? Então, a gente chega na nossa segunda concessão, que é a seguinte: a aceleração máxima deve ser a menor possível, certo? Aí é o seguinte, pessoal. Por que a aceleração máxima? Se vocês olharem aqui, ó, nas curvas do gráfico, vocês vão ver que o único ponto que distingue essas curvas é o ponto máximo, certo? Se eu escolher outro ponto arbitrário em uma curva para comparar com outra curva, pode ser que esse ponto pertença às duas. Então a gente não vai poder comparar com esse ponto. Então o ponto que a gente deve escolher é onde a aceleração é máxima, certo? A aceleração é máxima nesses pontos aqui, ó, aqui, aqui, aqui e aqui. Tem esse aqui também, certo? Certo? Bom, aí a gente vai continuar adaptando a nossa fórmula. Beleza. A gente tem a força resultante exercida no tórax dos passageiros é igual à massa dos bonecos vezes a aceleração máxima, que deve ser a menor possível. Dentre essas curvas, a aceleração máxima delas, ou seja, o topo de cada curva, que é o mais baixo, entre aspas, né? Que é o menor, é o dessa curva aqui. Essa curva meio que pontilhada, certo? E pela legenda aqui, a gente vê que é a curva do cinto número 2, certo? Então, a gente pode concluir, né, nossa resposta é o seguinte, que o cinto que aplica uma força de menor intensidade no tórax dos passageiros é o cinto de número 2, correto? Cinto de número 2. Bom, então a gente fez o quê? Usamos a segunda lei de Newton, interpretamos o conceito dela, né? O enunciado, fizemos a análise gráfica que a questão deu para a gente, e assim a gente chega na resposta. A resposta é o item B. O item B, que é o quê? O cinto número 2, certo? Então, essa é a nossa resposta correta. Letra B, né? Cinto número 2. Agora a gente vai para a próxima questão. Bom, próxima questão aqui, pessoal, uma questão da Unigran Rio, Medicina 2017, certo? Vamos começar lendo o enunciado. Para manter um carro de massa 1000 kg sobre uma rampa lisa inclinada, que forma um ângulo θ com a horizontal, é preso a ele um cabo. Sabendo que o carro, nessas condições,
está em repouso sobre a rampa inclinada. Marque a opção que indica a intensidade da força de reação normal da rampa sobre o carro e a tração no cabo que sustenta o carro, respectivamente. Despreze o atrito, uma informação muito importante. E os dados da questão são os seguintes: seno de θ 0,6, cosseno de θ 0,8 e a aceleração da gravidade, né? 10 metros por segundo ao quadrado, correto? E aqui a gente tem as alternativas. E aqui a gente tem uma imagem. A imagem original da questão, gente, é só o plano inclinado e o carro. Mas eu coloquei a decomposição vetorial aqui, só para a gente dar uma revisada rápida, certo? Bom, aqui a gente tem a componente x do peso do carro, m, a massa do carro, g, gravidade, seno de θ. Aqui a gente tem o peso do carro, que é a massa do carro vezes a gravidade. Aqui a gente tem a componente y do peso, que é a massa do carro vezes a gravidade vezes o cosseno de θ, certo? Para cima aqui a componente normal e aqui no cabo a tensão no cabo, certo? Contrária, né? Em direção contrária à componente x do peso, correto? Ah, e aqui é θ. Aqui é θ por congruência de ângulos, certo? Correto. Agora a gente vai para a resolução da questão. Chegamos na resolução agora, pessoal, resolução da questão. E é o seguinte, para resolver essa questão, a gente vai ter isso aqui. Para o carro ficar parado, já que o comando da questão não diz que o carro está em repouso, então ele está parado, certo? Para ele estar parado, a gente vai ter que obedecer duas condições. Força resultante em x tem que ser zero, força resultante em y tem que ser zero. Y em x indica a direção. A força resultante nessas direções tem que ser nula, certo? Por exemplo, FR em x nula, o carro não vai para frente nem para trás. FR em y nula, o carro não vai para cima nem para baixo. Então ele está parado, correto? Essas duas condições aqui a gente vê também no assunto estática. Equilíbrio de um corpo rígido, também equilíbrio de uma partícula, correto? Mas esse não é o foco da nossa aula, certo? Então, a gente vai ter o seguinte: a tensão no cabo, para essas duas condições serem válidas, a tensão no cabo deve ser igual ao componente x do peso, certo? E também a reação normal deve ser igual à componente y do peso, certo? Bom, aqui praticamente acabou a física. Agora vai vir só a substituição de valores e a matemática. Para a tensão no cabo, temos a tensão no cabo é igual à massa do carro vezes a gravidade vezes o seno de θ. Tensão no cabo é igual a 1000 vezes 10 vezes 0,6. Ora, 0,6 vezes 10 dá 6. 6 vezes 1000, 6.000 newtons, certo? Encontramos a tensão no cabo, 6.000 newtons. Para a reação normal, temos reação normal é igual a massa do carro vezes a aceleração da gravidade vezes cosseno de θ. A reação normal é igual a massa do carro, a gente tem 1000 vezes a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, vezes cosseno de θ 0,8. Mesmo procedimento. 0,8 vezes 10, a vírgula vai andar uma casa para a direita. Então vai dar quanto? 8. 8 vezes 1000, 8.000 newtons, certo? A resposta, a alternativa, ela pede, respectivamente, a reação normal e a tensão no cabo. E isso nos dá como resposta correta o item A. Primeiramente, 8.000 e depois 6.000 newtons, certo? Então, pessoal, foi isso. Essa foi a
Não foi bem uma aula, foi mais somente a resolução de questões bem simples, mais para uma ajuda, sabe, do grupo PET, uma iniciativa para a gente ajudar alunos do ensino médio. Esse vídeo vai estar disponível no canal do PET, no YouTube e também nas redes sociais. Então, por favor, compartilhem, porque é muito bom fazer parte dessa iniciativa e eu espero que isso ajude várias pessoas, tá bom? Muito obrigado pela atenção e é isso. Obrigado.